Olá, amados, graça e paz. Os mesmos do qual Jesus fez a purificação do templo, onde ele derruba a mesa dos cambistas, derruba a cadeira daqueles que vendem pombos, do qual assim ele está procedendo, é o mesmo que dizem que tem que haver liberdade religiosa, porque eles querem, só há dois senhores, mas o Senhor do Senhor, aquele do qual nós anunciamos, para que se haja conhecimento, salvação, vida eterna, mas eles criaram vários senhores com a letra minúscula. Eles dizem de esquerda e direita, mas na verdade são os mesmos. Nós andamos em retidão rumo ao nosso alvo, que é Cristo Jesus, onde a finalidade é escravizá-los para viver segundo aquilo que acumulam. Escravizam as vossas mentes para não conhecer a verdade, para comer das suas carnes e arrancar as suas lãs. Onde, na verdade, aquele que tem pele de cordeiro interior é como um lobo feroz, ele não pode direcionar o rebanho. É onde Jesus fala que ele cuida das ovelhas que não têm pastor, porque aqueles que afugentam, ele mesmo cuida daqueles que afugentam, aonde a Bíblia nos fala de João o Batista, que o próprio Jesus lhe concedeu o anúncio do Evangelho, o autorizou, mas aqueles sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles apagaram a luz que estava nele, assim como a Bíblia diz sobre Moisés que a sua face brilhava, enquanto aquele povo recebeu os mandamentos em duas tábuas de pedra, coração de pedra, dureza, os murmuradores. Moisés recebeu na sua face. A Bíblia diz que eles tinham medo dele porque a sua face brilhava, mas foi desvanecendo. Assim como João Batista, quando esteve ali naquela prisão por exortar Herodes a respeito do pecado do qual ele estava, de Herodias, e ele estando preso, ele faleceu, ele ficou diante das pressões como que um incrédulo, e ele mandou os seus discípulos perguntar a Jesus, e Jesus fez ali grandes sinais e disse: vá até ele e diga o que vistes, do qual ele mandou perguntar se era ele ou se havemos de esperar outro, e por conta da incredulidade a sua cabeça repousou na bandeja da raposa. Jesus ainda disse: na verdade, João Batista foi grande, porque ele anunciou a justiça, do qual Jesus, em uma ocasião, pergunta para eles, quando eles fazem uma pergunta, com qual poder e autoridade que ele fazia aqueles sinais, e Jesus os responde com uma pergunta, e ele disse: se disseres se o batismo de João, de onde vos respondo com que autoridade e poder faço essas coisas. E eles não puderam responder, e assim Jesus não respondeu, mas Jesus, na sua onisciência, dizia: se dissermos que o batismo é do alto, ele dirá: então por que não crestes? Mas se dissermos que é da terra, eles temiam o povo
defende os profetas de Deus, e assim devemos perseverar crendo a todo momento, né? Jamais o coração incrédulo, aonde muitos são os falsos enganadores, ludibriadores, né? Que procuram escravizar segundo aquilo que lhes é próprio, fazer discípulos para si mesmo, para usufruir, e não há salvação de almas, não há mover sobrenatural, por continuar induzindo a muitos que há variedades de religiões, diversidades, mas todos são ministros do diabo, enganadores. Todo aquele que pedir a sabedoria, não existe mais sacerdotes. Antes era necessário, porque tinha que se fazer o sacrifício por sangue de animais, acessar o santo dos santos e reportar ao povo. Hoje, qualquer um que pedir e buscar a intimidade, Jesus é o grande sacerdote. Ele rasgou o véu, temos acesso ao santo dos santos. Ele é o grande profeta, do qual a promessa de Deuteronômio 18:18. Ele é o Filho do homem, do qual é o único mediador entre Deus e homens, da qual, quando falo aos irmãos, não falo de mim, falo daquele que me capacita a dizer essas verdades, a jamais deixar de anunciá-las, porque aquele que sabe do benefício, o poder que há nesta palavra, que não são meramente palavras humanas destituídas de sabedoria, porque há muitas palavras que não têm acompanhada do poder, se colocadas na balança do rei, não tem valor real algum. Ainda que alguns julgam que é palavra meramente humana, ele coloca na balança aqueles que julgam que não é com aquele, e ele examina as obras de cada um, né? E assim ele julga no seu tribunal, porque ele não é somente juiz de mortos, mas de vivos também. Nada escapa dos seus olhos. Por isso, vigiai. Mas ele é aquele que, assim como João Batista ali estava, preso, e ali depois ficou umas ovelhas perdidas, sem pastor, onde ele fala que ele cuida das ovelhas que não têm pastor. Ele cuida dos lobos devoradores, tudo está sob o seu controle. Todos têm o conhecimento, embora se desviaram. A Bíblia diz para ficar alerta com os sinais, porque eles fariam cair fogo até do céu, operados pelo próprio anjo que se disfarça de anjo de luz. Curas e sinais ilusórios, são espíritos enganadores, né? E assim ficai atento, buscai aquele que é do alto, do qual alegra daqueles que achegam a ele crendo, e foge de toda falsa religiosidade e variedade, porque ele está unindo o povo, todos, num só propósito, num só coração, numa só fé. Não adianta doutrinas de batismo na água, purificação é pelo sangue. Não adianta alimentar-se de um pão e do vinho, porque o que purifica o homem é do interior para fora. É segundo o sangue que faz a expiação, ele é o vinho novo. Nada se pode através de homens, mas mesmo assim ele concede àqueles que perseveram a sabedoria da qual nós não ficamos com nada para nós, com o intuito de querer escravizar ninguém, no sentido de acumular riquezas nem nada, mas sim escravizar as mentes e o coração para Cristo, do qual há um benefício verdadeiro. Assim nos diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde,
Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.